Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Batista, sou professor de Jiu-Jitsu e sou professor de Educação Física também. Hoje quero compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha experiência dentro das minhas aulas infantis de Jiu-Jitsu, onde eu aprendi e pude desenvolver meu próprio método. Um belo dia, um pai e um aluno chegou para mim e me perguntou se o filho dele poderia começar a treinar jiu-jitsu. Eu disse que sim, que ele poderia treinar jiu-jitsu sim, que qualquer pessoa, qualquer criança é capaz de aprender jiu-jitsu, né? E um belo dia ele retornou novamente e me fez a pergunta se eu tinha a disponibilidade de dar aula para o filho dele, já que o filho dele tinha entrado numa aula coletiva e não se desenvolveu muito bem, não quis mais nas aulas, teve uma certa resistência, quando entrava nas aulas tinha problemas com os professores, com os alunos. Aí eu fiz aquela simples pergunta, como ele tem sido fora das aulas, ou seja, dentro de casa, na escola, com os amigos, e a resposta é sempre a mesma, né? Muito bem, ele interage, brinca, enfim. Mas isso a gente só pode perceber mesmo na prática. Foi onde que eu fiz o desafio e falei assim, pai, eu aceito dar aula para o seu filho, mas eu quero que ele faça uma aula exclusivamente, né? E unicamente só comigo, só eu e ele. E o pai rapidamente aceitou a proposta e o desafio, mas aí eu fiz um outro desafio e uma outra proposta. Falei, pai, eu preciso que você, ou a mãe, ou algum parente, participe das 2 primeiras aulas. Eu percebi que isso foi um desafio, não só para mim, mas para os pais também, né? Que primeiramente, os pais hoje em dia abdicam do tempo de qualidade com seus filhos para trabalharem, né? Para correr atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, até mesmo para suprir, né? As necessidades dos seus filhos. E eu vi que aquilo foi um esforço para o pai, foi um esforço para a mãe, né, para cada familiar, mas que eles aceitaram a proposta, estavam disponíveis para que o filho fizesse o esporte. Resumindo, o pai participou da primeira, a mãe participou da segunda aula e na terceira aula foi um sucesso. E na quarta e última aula eu já tinha percebido que eu já tinha não só ganhado os pais, mas como também consegui conquistar o coração daquela criança, né, daquele aluno. O que eu quero tirar com essa lição é que toda criança, ela precisa de atenção, ela precisa de carinho, ela precisa de se divertir, ela precisa de ser escutada, ela precisa, né, de fazer aquilo que ela mais gosta, que é brincar. Nas minhas aulas, eu não fiz nada demais que qualquer professor faria, né? Ensinei as técnicas que todo faixa preta sabe, né? Ensinei a progressão de qualquer técnica, né? Outro professor ensinaria. Mas eu percebi que aquela criança, ela queria brincar. Eu pude perceber que eu tive que entrar no mundo dela e não ela entrar no meu mundo. Ela estava disponível a entrar no meu mundo, que era o mundo das lutas, né? O mundo da arte marcial. Mas cada professor e aqueles pais também não estavam disponíveis para entrar no mundo dele, que era brincar, que era falar sobre o Homem-Aranha, falar sobre o Hulk, o Homem de Ferro, o Capitão América, né? Se divertir, às vezes brincando de um pique, né? De uma brincadeira um pouco mais apropriada para aquele tipo de idade. E aí eu pude perceber em algumas aulas, né, que aquela criança, ela precisava só de atenção. E algumas estratégias que eu usei foi brincar com ele e dizer que ele era o faixa preta e eu era o faixa branca. E pude perceber com um simples gesto de me colocar no lugar dele, ele pôde se desenvolver e se abrir e permitir fazer parte daquela aula. Então, um belo dia eu tirei minha faixa, a qual eu tenho de mais valioso, né, nessa vida, que todo faixa preta, né, requer muito esforço para conquistar e chegar nessa faixa preta. E eu tirei a minha faixa preta
e pude colocar na cintura dele. Mas não só coloquei a minha faixa na cintura dele, como pedi que ele colocasse a faixa dele na minha cintura. E pedi para que ele fosse o professor e eu fosse o aluno. Isso foi a melhor coisa que eu pude fazer. Foi a melhor experiência que um faixa preta pôde ter com outro faixa branca. No fim da história, eu pude aprender com faixa branca, uma criança de 6 anos de idade, que todo faixa preta tem que ser um faixa branca para dar aula, para qualquer tipo de idade, para qualquer tipo de faixa. Por fim, eu quero desafiar você que é faixa preta, ou você que trabalha com criança, se permita aprender com aqueles que sabem muito menos que vocês. Esses são os melhores professores que você pode ter, dentro e fora dos tatames. Essa é a mensagem. Não deixe de curtir o nosso vídeo, não deixe de acompanhar aqui a nossa página. E é isso aí, jiu-jitsu de uma forma simples, fácil e eficiente. Um abraço.